Olá, meu nome é Gustavo Ferreira, eu sou do curso de bacharelado com habilitação no instrumento violoncelo e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. O título é O Violoncelo e a Viola da Gamba, Mitos e Verdades, orientado pela professora Camila Pacífico e foi apresentado à banca em dezembro de 2025. Problema gerador. O violoncelo é uma evolução da viola da gamba? Objetivos. No discorrer do artigo, espera-se contribuir para o conhecimento de alunos iniciantes ou não, e também admiradores, com o objetivo de chegar à conclusão acerca das afirmações apresentadas, isto é, verificar se o violoncelo pode ou não ser considerado uma evolução da viola da gamba. Então, eu vou falar um pouquinho dos dois instrumentos, né? Viola da gamba. Na Itália, recebeu seu atual nome, gamba, em italiano, significa perna, e o instrumento para ser tocado e sustentado entre as pernas, utilizada principalmente para desempenhar a linha do baixo contínuo, né? Resultante da combinação entre a viela de mano e a rabeca de arco, pertencente à família da viola da gamba. Era bastante comuns nos períodos do Renascimento e do Barroco, sendo frequentemente utilizado em apresentações na corte. Por volta de 1600, houve uma mudança significativa no cenário musical italiano, quando o público passou a demonstrar menor interesse por instrumentos de uma mesma família, incluindo a viola da gamba. Então, os italianos nessa época, né, eles não tinham tanto interesse em uma orquestra de gambas e a atenção maior foi para os violinos, a família dos violinos. Essa foi a grande mudança significativa nessa época. Enquanto isso, né, na França, foi o lugar onde a viola da gamba permaneceu em uso por mais tempo. Na Itália, o seu auge foi no século XVI, pouco depois do surgimento da viola, né, da gamba, que foi no período do século XV. E na Inglaterra, durante o século XVII. Entretanto, na França, ela continuou sendo utilizada até o final do século XVIII. Então, a gente pode dizer que na França foi o berço maior da viola da gamba, né? Foi criado na Itália, né, no período no século XV, foi se passando o tempo, mas o seu berço maior foi na França, né, que utilizou e nas salas de concerto até o final do século XVIII. De acordo com Augustin, a Revolução Francesa, 1789, foi um fator determinante para a transformação no cenário musical francês. Desculpa. Agora sobre o violoncelo. Início na família da viola da Braccio, que no italiano viola de braço, que deu origem à família do violino que conhecemos atualmente. Então, antes da família do violino, teve a viola de braço, né? O termo violoncello surgiu muito tempo depois da criação do instrumento. O que que aconteceu? O instrumento, né, o violoncelo, ele já era, ainda não tinha o seu tamanho certo, exato, né, tamanho de espelho, mas existiu o violoncelo, só que não existia o nome, né? Então o nome foi feito depois do instrumento, né? Que curioso isso, né? O grande marco na história do violoncelo ocorreu em 1660, em Bolonha. Os construtores de cordas, ao tentarem resolver o problema relacionado ao tamanho do instrumento. Hoje, o espigão é um acessório indispensável para os violoncelistas, mas sua adoção demorou porque o violoncelo podia ser tocado não apenas sentado, mas também em pé, como nos violoncelos de procissão.
apoiando entre as pernas, no pé ou em pequenos banquinhos. Então, os construtores, né, de instrumentos na época, um dos mais importantes foi Antonio Stradivari, que padronizou o violoncelo como os atuais, né, os violoncelos modernos. Então, depois disso, ele teve o seu tamanho certo de caixa acústica, largura, comprimento, tamanho do espelho e braço, enfim. E logo depois, né, mesmo ele sendo um instrumento já padronizado, ele não tinha espigão. Conforme foi modernizando, veio o espigão, né, que para nós violoncelistas é um acessório indispensável porque ele deixa a gente mais livre, né? A gente não tem que tensionar as pernas ficam apoiadas no chão, o pé apoiado no chão e mão direita e esquerda livre para poder tocar. Então, esse espigão foi muito necessário para nós e é um acessório indispensável, né? O arco utilizado nesse período seguiu o modelo desenvolvido pelos gambistas, passando por grandes transformações ao longo do tempo. Então, sim, o arco era utilizado da viola da gamba, mas o instrumento violoncelo não, né? A gente vai ver na conclusão. O violoncelo tornou-se um dos instrumentos mais importantes da música ocidental, e a colaboração entre construtores, violoncelistas e compositores, como Stradivari, que a gente comentou, foi um construtor importantíssimo para o violoncelo, Francis Cello, violoncelista importante para nós também, e o compositor Vivaldi, foi fundamental para retirar o violoncelo do anonimato, do baixo contínuo, e para afirmar e elevar como instrumento solista. Então, todos esses três foi muito importante para a evolução do violoncelo. E logo em seguida, né, depois de um tempo, o Johann Sebastian Bach também, que foi outro compositor importantíssimo para o violoncelo, por causa das suítes, né, para o violoncelo solo, que foi importante. O violoncelo se tornou um instrumento solista, né, e depois disso tivemos bastante repertório para o violoncelo. Conclusão. A viola surgiu na segunda parte do século XV, sendo introduzido nas cortes italianas por volta de 1490. Já o violoncelo surgiu em do século XVI, vindo da família dos violinos, executando os baixos nas orquestras. Mudanças na estética musical fizeram com que a viola da gamba perdesse espaço por não atender à demanda necessária por falta de repertório, enquanto o violoncelo ganhava destaque, levando muito a supor que um teria evoluído do outro. Então, nesse período, né, a viola da gamba estava perdendo espaço por não ter tanta literatura assim, composição para a viola da gamba, e os italianos estavam perdendo o interesse, né? Perdendo o interesse com a orquestra de gambas. Início E nisso, a orquestra de violoncelo, juntamente com os violinos, a orquestra de cordas, estava ganhando força, né? Mas que na França também a viola da gamba ganhou força um pouco depois, né? Então, conforme Cavalcanti, as duas famílias não possuem relação direta. A viola da gamba não é ancestral da família do violino. Surgiram simultaneamente, por isso tem a confusão entre uns e outros, musicistas e alunos iniciantes, em regiões diferentes da Europa. Então, eles surgiram simultaneamente em regiões diferentes da Europa, até que o violino e suas variantes ganharam maior prestígio no repertório ocidental. Então, essa é a conclusão, né? Aqui está as referências que foi utilizada, e é isso. Muito obrigado e até mais.